Manda ver. Aranducast. Aprender nunca foi tão divertido de escutar. Olá, exploradores do conhecimento! Sejam bem-vindos ao Aranducast. Aqui a gente adora desvendar os mistérios do mundo e hoje vamos mergulhar no universo da matemática. Mas calma, nada de fórmulas assustadoras. Vamos mostrar como a matemática está presente em tudo, desde a receita do bolo até a organização da nossa rotina. Eu sou a Thaísa. E eu sou o Eduardo. E juntos vamos provar que a matemática é muito mais do que números em um livro. Será que a matemática é só uma matéria chata da escola ou será que ela é a chave para entender o mundo ao nosso redor? O que você acha, Du? As duas coisas. Olha, sendo obrigada a concordar, porque não é que eu sou ruim em matemática, tipo, o que eu entendo da matemática e o que faz sentido para mim, eu consigo fazer, normal. Mas as coisas que já não começam a fazer muito sentido, assim, que não tem muito paralelo com a realidade, eu não consigo entender. Sim, eu tenho uma grande dificuldade quando as coisas estão em números. E aí, se você usa desenho, se você usa, sei lá, são 3 cabritos pra cá e 3 cabritos pra lá, eu sei que são 6. Mas você falar que 3 mais 3 são 6, eu também sei porque é simples, mas enfim, entendeu? Mas se ficar um pouco mais complicado, pra mim é difícil. Eu tenho uma grande dificuldade quando, tipo, as pessoas me mostram números e eu guardo o vazio da existência, porque eu não sei se porque eu tenho uma resistência, porque é isso, na escola não foi gostoso. E aí eu fiquei meio traumatizado. Até porque eu era muito bom até o Fundamental 2. Depois a coisa foi só uma ladeira abaixo, assim, só degringolando. Então, assim, é uma relação um pouco complicada, é uma relação de amor e ódio. Mas a parte da lógica da matemática se me interessa. Eu gosto muito da parte lógica, assim, eu gosto bastante. Eu gostava de geometria, muita gente não gosta, mas eu gostava porque eu conseguia ver, sabe? Tipo, tinha um desenho ali para acompanhar, então você consegue entender como é que o negócio funciona. Enfim, a matemática, eu acho que para mim também tem uma questão de que às vezes é o que você falou, sabe? Se a gente coloca os cabritos, as laranjas, os chocolates e etc., na hora de fazer esse raciocínio, essa visualização da conta, vamos dizer assim, Uhum. ela também passa a fazer mais sentido de quando que a gente pode precisar usar isso na nossa vida, né? Então, tipo, até na abertura eu falei um pouquinho sobre matemática na cozinha, né? Que para mim é um dos lugares mais gostosos da casa, pois é onde tem comida. Justo. Mas, se vocês cozinham não no olhômetro como eu, vocês usam receitas que têm medidas, né? E essa medida tem a ver com a matemática, né? A gente vai fazer um episódio mais para frente, a gente vai tentar fazer episódios relacionados a alguns pontos de matérias específicas relacionadas na nossa vida, então vai ter química, mas aí a gente vai estar entrando numa outra área da cozinha. Uhum. Mas quando a gente pensa na matemática em si, por exemplo, se você quiser fazer o dobro de uma receita ou metade de uma receita, você vai usar matemática. Sim. Exatamente sobre isso. Aqui eu tenho um exemplo muito prático. As pessoas sabem mais ou menos quanto uma pessoa come de pasta, come de macarrão. Quantas gramas. Eu funciono freestyle. Eu sempre faço e aí ou é demais ou é de menos. Então, assim, geralmente quando é demais, aí eu como muito e eu passo mal. Porque é isso, é demais, mas não é tão demais que dá pra fazer 2 pratos. É demais, é tipo, é uma refeição e um pouquinho que não dá pra fazer nada. Então, assim, as pessoas aqui usam a balança pra saber quanto é, tipo, 100 gramas é um prato ok, 120 já é um prato cheio. Eu vou no olhômetro, é tipo, meio pacote? É meio pacote e é isso. Quanto tem o pacote? Não sei. Eu sou meio freestyle.
Mas eu entendo, gente, que vai, tipo... O meu namorado, ele vai muito na medida das coisas. Ele é licenciado em matemática. Nossa. E ele, tipo assim, às vezes ele me pergunta, eu acho que eu sou o terror dele na cozinha. Porque às vezes ele me pergunta, nossa, isso aqui ficou bom, como é que você fez? Uhum. Aí eu listo os ingredientes que eu usei. E aí ele fica meio que esperando, porque ele quer saber quanto que eu usei de cada um. E eu não sei falar quanto que eu usei de cada um. Tipo assim, Sei lá. Eu olhei, achei que tava bom e foi. fui colocando e deu nisso que quer que eu faça de novo? Não vai Sim, ser que é uma, igual. que é uma Não vai... matemática também de olho do acerto e erro, né? Porque, tipo, quando eu era mais jovem e eu comecei a cozinhar, eu percebi que se eu fizesse o pacote inteiro de arroz, ia ter arroz pra semana inteira. Mas aí que não é tão bom, às vezes, porque estragava. É, eu gosto de arroz fresquinho. E o arroz, ele é fácil o suficiente pra você poder fazer ele fresquinho. Exato. Agora, eu sei de olho saber a quantidade de, tipo, sem ter que pensar, são 2 copos de arroz, porque um copo, porque geralmente eu comecei a escolher uma medida. Então, esse copo eu sei que é uma medida. Então, eu uso 2 dele, que são para 2 pessoas, então eu uso ou 2 refeições, porque eu faço almoço e janta, aí eu uso um. Agora eu já vou no olho porque a quantidade já tá na minha cabeça, porque eu já uso isso todos os dias. Porém, saber as quantidades às vezes é importante. Não, é muito importante. Se a gente for falar, sei lá, de chefe Michelin, sabe? Tipo, chefes renomados, vamos dizer, Uhum. as quantidades, elas são extremamente importantes, porque uma coisinha... E aí tem toda aquela questão. Além de saber as quantidades, ele tem que ter a noção de qual é como que tá aquele ingrediente, porque dependendo de como tá aquele ingrediente, não é 2 cebolas, é 3, porque aquela cebola tá pequena, né? Então... ou Sim, aquela carne tem muita gordura ou pouca gordura, então você vai precisar colocar algum líquido ou ter que diminuir a quantidade de azeite que você vai usar. Enfim, tudo isso, óbvio, tem essas outras técnicas que fazem ele ser um chefe renomado, porque ele entende o bagulho nesse nível. Mas, para todo prato sair igual, para toda pessoa ter uma experiência igual dentro do restaurante dessa pessoa, ele tem que ter medidas, ele tem que ter um padrão, né, de entrega culinária sim. ali. E aí, se a gente for, a gente pensando ainda no lance do salgado, mas imagina no doce. O doce você não pode errar mesmo, porque você tem que seguir a medida. E aí você tem que ter uma questão de números mesmo, tem que ter uma balancinha, uma coisa, porque o salgado, a gente dá uma acertada no meio que a gente tá fazendo. Tá faltando sal, eu coloco sal. Tá faltando, não sei, creme de leite no estrogonofe, eu boto mais creme de leite. O doce não dá tempo. Você vai descobrir se o doce tá bom ou não tá bom no final. Então, assim, é melhor fazer matemática, gente. Por experiência própria, eu digo pra vocês, façam a matemática, porque o bolo pode sair horrível. Você não tem como comer o bolo na metade do cozido. É, e eu acho que uma coisa quando a gente fala de cozinha, e eu acho que quando a gente fala de qualquer coisa, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com as coisas que chegam dos gringos. Porque por algum motivo, e os gringos que eu falo agora é basicamente só os Estados Unidos nesse caso, Sim, por alguns motivos eles acharam de bom tom usar uma medida imperial, que é uma coisa particularmente completamente aleatória, né? Porque quando a gente pensa nas nossas medidas, a gente tem, por exemplo, sei lá, 1 metro, centímetros, né? 100 centímetros igual a 1 metro. Olha como, né? sim, Faz muito sentido, né? Agora, sim. no imperial, não é bem assim que funciona. Eu nunca entendi o lance de pés, por exemplo, porque eu calço 43 e você não calça 43. Os nossos pés diferentes, a nossa medida vai ser diferente? Que é isso? É bizarro. Ou é o pé de alguém específico? A gente escolheu essa pessoa, vai ser o pé dessa pessoa. Era uma Não coisa, sei. até onde eu sei, era baseado em medidas do corpo. Então, pensa no padrão daquelas pessoas, né? Tipo, pensa no padrão médio de uma cultura, né? Normalmente você tem ali uma altura similar, né? Etc, né? Quando a gente está falando dos ingleses, especialmente dos ingleses, porque a gente está falando desse período de tempo, né? Uhum. Então, era literalmente o tamanho mais ou menos de um polegar,
Sim. né? Que seria o inch, e o tamanho mais ou menos de um pé. Tipo, a média, sabe? Tipo, sei lá, hoje em dia, se eu vou comprar sapato, eu calço 36, 37. E é sempre um saco, porque muita gente calça 36, 37. Então, normalmente acabou. Se o sapato é bonito, ele acabou. Porque já compraram, entendeu? Sim. Que é a mesma coisa que acontece com outras pessoas que têm pés de outro tamanho, às vezes é difícil de achar porque não tem, porque é difícil encontrar aquele tamanho específico daquele pé. Mas é aquilo, né? Não faz sentido para mim, já a partir do fato de que você tem que pensar, sei lá, acho que é 12 inches dá um pé. E aí 3 pés dá um yard. E aí 5.280 feet dá um mile. E é tipo, por quê? O que você faz com o yard, então? Se não é tantos yards que vai dar um mile, por que você tem essa medida? Sabe? Não tô entendendo o que tá acontecendo. Sim, é complexo, mas assim, eu já tentei seguir receitas também em inglês e foi assim, na realidade, para aprender italiano, eu comecei a seguir receitas em italiano, não foi tão difícil, mas em inglês para mim é muito difícil. Nossa, porque a conversão não funciona, tipo, normal, sabe? Tipo, não é uma conversão arredondada, que dá pra você ter uma noção, mais ou menos. Não, é uma conversão meio aleatória. Então é bem difícil a gente conseguir Sim. seguir isso, né? Mas, enfim, também tem a questão de tempo de cozimento, né? Que a gente acaba tendo noção. Uhum. Isso também tem a ver com a matemática, né? Contar o tempo, né? Ter esses números para contar os tempos, etc. Sim, agora eu aprendi, eu coloco o cronômetro para cronometrar o macarrão. Ah, eu também. Depois, nossa, não. Vi tanto vídeo de italiano. Sim, muito melhor, porque eu errava muito, ou sempre ficava, tipo, muito al dente, ou muito Mole, mole. cozido. Como que chama? Muito cozido. Sim, cozido. Cozido, obrigado. Desculpa, gente. Ficava muito cozido e aí não era o ideal. A Sasha, é que ele é a nossa Sasha, gente. Você é a Sasha, eu não fui alfabetizada. Não, mas confunde as palavras. Sim, isso sim. Não, gente, eu erro muito algumas coisas, tá? Você é a Luísa, mas você tá na Itália, ao invés de estar no Canadá. Nossa, isso entrega a nossa idade mesmo. As pessoas Gen Z que estão ouvindo nem vão saber se é que tem alguém Gen Z. Ninguém sabe quem é a Luísa que tá no Canadá. Acho que ela nem tá mais no Canadá, né? Espero que ela tenha voltado, ou não, também. Ou não, vai saber se a vida dela tá boa lá no Canadá, se ela estiver feliz. Espero que a Luísa esteja feliz onde quer que ela esteja. Ai, Deus. Quem não sabe quem é a Luísa do Canadá, vai procurar na internet. Sim, a internet tá aí pra isso, vocês procurem, pelo amor de Deus. Ai, ai. Bom, além de ajudar na cozinha, né? Obviamente a matemática vai ajudar no nosso bolso, né? Porque quando a gente pensa em dinheiro, se tem uma coisa que usa matemática, essa coisa é dinheiro e o capitalismo e a bolsa de valores, que eu nunca entenderei. Mas sabe que essa é uma das coisas que, inclusive na faculdade, quando no meu curso eles tiraram da grade a economia, mas eu acho que era muito importante, mas mesmo na escola, porque, porra, a gente vai lidar com isso o tempo todo, como pessoa adulta. Hoje em dia, alguns dos meus alunos, não sei se isso tem, como que funciona na pública, porque a maioria dos meus alunos, todos os meus alunos são de particular, né, as crianças. Mas muitos deles têm, tipo, educação financeira, hoje em dia. Legal. Já tem uma matéria voltada para essa educação financeira, tal. O que eu acho muito importante mesmo, né? Sim. Porque a criança, ela não tem muita noção de dinheiro, Sim. né? Ela não tem noção do que é caro e do que é barato, né? Porque ela também não entende muito bem os números. Sim, porque, por exemplo, eu aderi com muita força ao lance de usar o cartão para pagar as coisas, porque eu não sei contar o troco. Se alguém tá me roubando ou se alguém tá me dando mais dinheiro, eu não consigo nem saber, porque eu preciso realmente parar para pensar, escrever e fazer a conta. Para fazer a conta escrito. Sim, ia ser um pouco ridículo, porque tem gente na fila para pagar. Não dá tempo, então eu agradeço, rezo para que esteja certo e que ninguém esteja pegando dinheiro meu. E siga em frente. Isso é um problema, realmente, não saber calcular. Eu acho que também tem a questão
da gente começar a entender o que realmente é uma promoção ou não é, né, galera? Tudo Sim. pelo dobro da metade do preço não é uma promoção, tá bom? Sim, inclusive, porcentagem é uma coisa que eu aprendi na raça, porque a escola não me ensinou de verdade. E aí eu tive que aprender na raça, porque é tipo isso, a gente vai acabar usando, né, muito isso na vida, principalmente se você não tem dinheiro. Então você vai ter que fazer desconto, 10% de desconto, mas quanto é 10%? Né, 10% ainda é fácil, mas quando é tipo uma porcentagem um pouco mais elaborada, nossa, pra mim é muito difícil. Sabe o que eu faço? Eu divido tudo por 100 e multiplico pelo número da porcentagem. Acho que a regra é de 3, né? Não é isso? Tá certo, mas muito mais complexo. Porque tem gente que consegue fazer mais fácil. Não sei se é tão mais complexo assim, porque eu desmembro a conta. Você desmembra a conta? Em que Eu sentido? desmembro a conta em 10% e 1%, entendeu? Ok. Então, e eu acho que talvez o meu seja mais complexo, não sei. Depende, Eu acho que é assim porque eu não eu acho consegui. que o meu é mais complexo, o seu é mais simples, na verdade. O seu é muito mais inteligente que o meu. Obrigado, amiga. Eu faço muito mais Criei, finalmente consegui criar uma metodologia que não zoei. fora, sabe? O importante é funcionar para você. Sim, Cada um faz do jeito que achar que tiver mais sim. seguro em resolver aquele Inclusive, problema. se apeguem na ideia da regra de 3, porque ela funciona, tá, gente? Ela funciona para muita coisa, realmente. Ela funciona pra Tem que muita tomar coisa. cuidado, ó. Tem que tomar cuidado. Eu descobri recentemente que a regra de 3 não funciona para tudo, Não funciona pra tudo. Eu já tento, mas eu tento mesmo assim. mas eu não sei explicar. Eu posso pedir pro Pedro vir explicar por que a regra de 3 não funciona para tudo. Ele me explicou uma vez, mas eu não entendi direito. Mas eu sei que ela já não funciona para quase, não funciona para tudo. Funciona para quase tudo. Mas enfim, é importante, né, a gente ter essa noção do nosso dinheiro. Eu acho que é importante a gente também ter questão de saber se organizar financeiramente, né? Isso é muito importante, especialmente no mundo do digital e do cartão de crédito, né? Porque com o cartão de crédito é muito fácil você perder a noção, né, de quanto dinheiro você está devendo. Então, Sim. Um beijo pro Serasa. um beijo pro Serasa. Não, para eu me educar financeiramente, o que rolou para mim, por exemplo, foi uma época que eu trabalhei num hotel, e aí eles tinham uma conta salário num banco que não era o meu, normal, Aham. e o cartão da conta salário servia tanto para você fazer saque ou para você fazer comprar em débito. Então, o que eu fazia? Eu saía na rua só com o meu cartão de débito, basicamente, e pagava tudo à vista. Sim. E quando chegava no final do mês, se faltasse, eu usava o de crédito, e aí eu repunha quando entrasse o dinheiro de novo, ou se não, eu guardava o resto na outra conta, tipo poupança, o que eu consegui guardar esse mês. E isso foi me ensinando a guardar, a usar o dinheiro só que eu tinha, né? Então eu fui diminuindo meus gastos, eu fui entendendo com o que eu precisava gastar, com o que eu não precisava gastar, me permitiu até uma quantidadezinha guardada para se eu quisesse comprar alguma coisa que não estava nos planos ou fazer alguma coisa que não estava nos planos, eu poder ter isso. Sim. E isso, querendo ou não, por mais que eu não tenha percebido, isso é matemática. Isso afetou a minha vida de forma. Foi a matemática que me ajudou a conseguir criar essa relação com esse dinheiro. Sim. Eu acho interessante também, assim, a gente entender os processos que fazem esse contrato social de que uma coisa tem valor, porque a gente atribui valor ao dinheiro, né? Inclusive até mais do que deveria. Que ele é um pacto social, de que aquilo vale, porque, enfim, a gente tem que lembrar que no primeiro momento a gente usava o dinheiro como escambo, né? A gente trocava as coisas, né? Você tem uma galinha, eu tenho feijão, eu te dou feijão, você me dá galinha, mas quantos feijão vale uma galinha? Então a gente começa a trabalhar com a moeda. Não, não é só isso, né? Tipo, eu não quero feijão. Ou sei lá, eu não como galinha, mas você quer fazer comércio comigo, então a gente precisa conseguir alguma coisa que permita que esse comércio role, né? Você quer feijão, mas eu não como galinha, como é que a gente vai fazer? Sim. Então vamos colocar aqui esse dinheiro. Aí eles começam a colocar metais que vão se desvalorizando com o toque da mão, e aí entra na cédula de dinheiro. E aí você vai vendo, cada um é um desenvolvimento tecnológico, é uma coisa que vai acontecendo, mas é tudo isso, né? Tudo isso é matemática, porque você está dando valor a um pedacinho de papel. Estava dando valor a uma moedinha de metal. Sim. É uma coisa complicada. E o quão difícil é na vida prática você saber que se você ganha R$ 1.500, você não pode gastar 1.300, 1.600. Então, assim,
Gente, é muito mais complicado do que parece, tá? Porque a gente esquece disso na prática. Especialmente quando você vai no supermercado e a compra de uma semana dá R$ 400, Sim, entendeu? É muito, muito mais complicado do que parece. você tem que calcular que geralmente tem 4 semanas assim, de base nos meses, e aí se você gasta 400, vai dar mais do que deveria. Isso é só Então, assim, comida, tá? A gente não tá falando sim. de habitação, a gente não tá falando de transporte, a gente não tá falando de mais nada. Então, é essas horas que a gente fala, o que é o salário mínimo do país, e ele tem que ser igual ou maior à necessidade mínima de sobrevivência daquela pessoa, Sim. né? Porque é um salário mínimo, esse é o nome dele, é o mínimo para se sobreviver. Se ele não paga o mínimo para você sobreviver, ele não pode ser considerado um salário mínimo. Sim. Então, a gente tem que levar isso em consideração, né, gente? Vamos, por favor, cobrar os nossos políticos para levar isso em consideração. Essa matemática tem que bater. É a importância da matemática na nossa vida, entendeu, gente? É esse o episódio. Sim. Não, porque uma coisa que a gente tem que. Aí é um pouco mais complexo, é também pensar em como a economia do país vai gerir o valor dos produtos dentro dele. Então, se tem produção, se não tem produção, desastres ambientais que mudam o valor das coisas, porque aí você não tem tantas coisas no mercado, enfim, tem uma série de fatores que vão influenciar matematicamente o valor das coisas. É interessante de pensar sempre sobre isso. E, por exemplo, a história do tarifaço do Trump, a gente só entende quão absurda ela é, porque a gente tem noção dos números que estão sendo jogados ali na mesa. E o que esses números significam? Né? O que essas porcentagens significam no mundo real? Né? Quando a gente vai pensar dessas situações que a gente acaba vendo historicamente acontecer. Né? Uma coisa que eu brinco às vezes, eu sou bem ruim em matemática, não vou mentir, não, gente. Acho que eu já falei isso umas 3 vezes nesse episódio, então. E na vida eu falo isso toda hora. E eu sou classificada como um estilo de investimento conservador. Isso me irrita, porque eu não quero ser conservadora em nada. Caso alguém não tenha percebido isso, eu não queria ser conservadora em nada. Eu me ofendo. Eu me ofendo de verdade. É horrível. Aí eu fico tipo, só que eu também não sei mudar isso. E no fundo eu sou conservadora, porque as outras coisas, tipo, tem risco, eu posso perder o meu dinheiro. E aí é tipo, amigo, não, calma. Eu não tenho dinheiro suficiente para perder. Sim. O risco é um luxo que eu não posso me dar. Então, sim, vou ter que aceitar que, pelo menos, financeiramente, eu sou conservadora nos meus investimentos. Tudo bem que se para a burguesia e para o capitalismo você é conservadora, eu acho que tudo bem. Se eles me consideram conservadora, acho que é beleza, né? Acho que tá sob controle. Sim. Não sei se isso é ser extremamente conservador ou se é tipo assim, tô enfrentando vocês, galera. Sim. Vocês são liberais e eu sou conservadora. Não sei. Ai. Bom, acho que a gente pode seguir para o nosso terceiro bloco agora, que é o último, e pensar um pouco matemática em questão ao espaço, né? A gente já falou sobre matemática na cozinha, matemática no dinheiro, matemática no tempo, né? E matemática no espaço, que é também presente na nossa percepção, né? De tudo na nossa vida, né? Porque como animais narrativos, a gente precisa ter essa noção de quanto tempo, e ao mesmo tempo ter essa noção de espaço, quanto falta para eu chegar em determinado lugar, o que tem à minha volta, quanto de distância eu estou de determinada coisa. Sim, porque, por exemplo, isso vai mudar muito, porque em São Paulo, por exemplo, a gente usa por tempo a distância de espaço. É porque tem trânsito, né? Então a gente se calcula porque se falar, são 50 quilômetros, o que quer dizer? Não, em São Paulo não. Eu conto muito por tempo, eu uso transporte público, né? E tem algumas aulas que eu dou que, tipo assim, não é que elas são longe da minha casa, são 2,5 km da minha casa, é relativamente longe da minha casa.
Mas a situação é o seguinte: transporte público ruim me leva só até metade do caminho e eu teria que andar a outra metade. Se eu for ir até o ponto, esperar esse ônibus passar, ir até o ponto onde ele vai me deixar e andar até a outra parte, demora uma média de 5 minutos a mais do que se eu for o caminho inteiro a pé. Você tem noção disso? Sim. Não faz nenhum sentido, mas Então sim. eu vou o caminho inteiro a pé. E é isso. Não, mas mesmo você pensar fuso horário. Aqui na Itália a gente tem a mudança de horário que vocês não têm mais no Brasil, por exemplo. Então, eu e a Thaís estamos distantes por 4 horas em alguns meses. Nos outros meses a gente tá numa distância de 5. E aí eu tenho que ficar calculando, e aí às vezes eu esqueço e eu marco tudo errado. Só que como o Eduardo sabe que eu sou bem louca, ele é muito bom comigo e ele deixa eu marcar tudo em horário BR e ele que lute. Sim. Sim. E aí porque eu sei que é mais fácil, porque eu tô mais habituado a calcular. Que eu também sei que aí eu tenho que ligar pra minha mãe, não posso ligar às 5 horas da manhã, eu tenho que ligar às 6 pra ela, que é 5 horas da manhã pra ela. Mas pra mim já é meio-dia. Por favor, porque se ligar às 6 horas da manhã pra mim, eu vou. Não, eu nunca, jamais faria Vou isso. estar falando assim. Jamais faria isso. Mas eu tenho que fazer terapia, eu tenho que fazer outras coisas, que aí eu tenho que calcular os horários. Você faz isso tudo no Brasil, né? Eu faço tudo no Brasil, e aí eu tenho que pensar no horário BR. Então, assim, eu tô sempre adjornado sempre atualizado com o horário brasileiro. É bom, é bom. Você é o meu hora certa telefônica. Mas, por exemplo, sempre que muda, aí eu demoro pelo menos um mês, assim, pra fazer o cálculo sem pensar tanto. Não, tipo assim, tudo dá certo, ao menos que a gente faça que nem a gente fez. Lembra na gravação do nosso primeiro episódio, quando a Lia ainda gravava, tipo, assistindo a gente? Sim. E aí a gente marcou numa semana e falou domingo tal hora. E aí, beleza, tal hora no horário do Brasil. Aí eu cheguei naquele horário e aí tinha mudado o horário no Canadá e na Itália, só que tinha ido um para cada lado e aí tava todo mundo no horário errado. Tipo assim, tava todo mundo no horário errado, você lembra? E aí, tipo, não deu para gravar aquele dia porque foi um negócio completamente caótico. Sim. Então, assim, são 3 fusos horários só pra uma coisa e, assim, e eles mudam. E aí fica complicado. E eles mudam do nada. Você já não é bom em matemática, né? A matemática chega lá e fala. Não, e assim, eu não sou uma pessoa atenta ao que tá acontecendo no mundo. Então, assim, eu não assisto TV. Então eu não sei, porque, sei lá, quando eu era mais jovem, quando mudava o horário de verão, a Globo me avisava. Eu não tenho mais a Globo pra me avisar. E assim, o celular muda direto. Então, assim, se eu perdi ou ganhei uma hora, eu só vou descobrir dias depois. Às vezes você nem percebe, né? Porque você tava dormindo, você tava fazendo outra coisa, e só, nossa, já é tal hora, tá bom. Não. E aí pronto, mudou o horário sozinho. Essa vez aí eu não percebi. Ai. Bom, mas é isso, né? A gente também usa, quando a gente está pensando em espaço, a matemática ela vai ajudar a gente a ter essa noção de escala, né? Por exemplo, num mapa. E eu acho que agora é uma hora legal de abrir um assunto que eu sempre gosto muito de abrir, rapidinho aqui, que é o mapa que a gente vê hoje em dia, né? O sistema de mapas que a gente tem como padrão nosso, ele tá meio errado. Vamos falar assim, tá meio errado. Ele dá uma predominância aos países que estão no centro e no topo. Isso quer dizer, basicamente, os Estados Unidos e a Europa. Colocando, né, a Europa e os Estados Unidos a 2 pontos muito distantes um dos outros, como se eles fossem, nossa, opostos máximos. Só que é importante a gente lembrar que a distância de São Paulo para Campinas é de cerca de 92 quilômetros. A distância do Alasca para a Rússia é cerca de 88 quilômetros e meio. Então, demora mais tempo, é mais longe eu ir até a casa dos meus pais do que ir do Alasca até a Rússia. Sim. Então, a gente tem que, quando a gente ter noção de matemática, ajuda a gente a quebrar certos paradigmas. Só de olhar para o mapa e falando um pouco sobre isso, olha quantos paradigmas a gente quebrou. Porque os países europeus, eles parecem enormes, só que a França cabe na Bahia, o Reino Unido cabe no estado de São Paulo, né?
Então, a gente precisa pensar um pouco em como a matemática também, às vezes, é usada para favorecer alguns, não só no lado financeiro, tá, gente? Mas em outras áreas também acontece da matemática ser usada para favorecer alguns e não outros, né? Uhum. Que é aquilo, se os países colonizados entendessem quão grandes eles eram, com certeza não teriam ficado aguentando ordem de paísico minúsculo. Meio que assim. Pensa que só uma comparação básica, o estado de São Paulo tem mais gente que pelo menos uns aí não juntos, foi separados, mas pelo menos mais do que uns 7 países da Europa. Mais que Portugal, inclusive. Eu sei que a região da Paulista, em São Paulo, populacionalmente, é quase compatível aos moradores do Guarujá. Sim. É Sim. tipo bizarro, é muita gente. É muita gente. Hoje vimos como a matemática está presente em diversas situações do nosso dia a dia. Ela não é só uma matéria da escola, mas uma ferramenta poderosa para entender e interagir com o mundo. Com a matemática, podemos cozinhar, organizar nossas finanças, planejar nosso tempo e explorar o espaço ao nosso redor. A matemática é muito mais do que números. Ela é a linguagem do universo. Gente, é isso aí. Queria chamar vocês para dar uma olhada nos outros episódios, né? Fala pra gente o que vocês estão achando, como estão as coisas, se vocês têm alguma dúvida, se tem alguma sugestão de tema. E é isso aí. Obrigado por ter ouvido. Um beijo! Tchau! Esse podcast é feito com muito carinho pela Arandu Fun. Roteiros e apresentação, Thaísa Daniele e Eduardo Cotarelli. Edição e ajustes sonoros, Mac. Arte e identidade visual, Luke. A voz da vinheta é da Valentina Bernardino e as músicas adicionais são do Quincas Moreira. Ai, sabe que outro país que eu esqueci? Portugal cabe em Pernambuco. Você acredita que Pernambuco deitado cabe em Pernambuco em pé? Eu ainda gosto mais do nome Rio Grande do Norte que Pernambuco em pé, porque a gente tem do Sul, a gente tem Rio Grande. Não é isso. Errei tudo, é Mato Grosso. Errou tudo. Mato Grosso. É Mato Errei Grosso tudo. do Norte. Estado, desculpa, perdão. É Mato Grosso do Norte. Meu preferido é Porto de Galinhas. Sim.